Seja bem-vindo à Nação Paraense, a mais um FPFcast de garbo e elegância. Quem me conhece, eu sou Paulo Galato e eu estou com uma convidada muito bacana, muito esperada, para a gente conversar sobre um tema que é muito caro a mim também. Eu estava até conversando com ela e eu disse, eu não vou te apresentar, quem vai te apresentar é você. Naya, obrigado. Eu vou aprender muito contigo, tirar um monte de dúvidas que eu acho que a galera também vai curtir. Então, te apresento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Você não vai aprender, eu acho que a gente vai aprender. Eu espero que seja uma troca. Eu sou a Naya Barbalho, para quem não me conhece, eu sou a mãe do Pedro, um menino com autismo, e estou como coordenadora estadual de políticas para o autismo no estado do Pará. Ela falou que também é mãe do Pedro, e assim, eu sou pai do Antônio, do Super, tem síndrome de Down, então pra gente aqui vai ser muito que a pouco ainda nós temos já viu o Antônio já participou. Mari, primeiro, capacitismo. O que é? Como a gente faz para evitar? Porque são detalhes que são importantes. Explica aqui para a galera. A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes. Na minha perspectiva, capacitismo não se resume ao uso de expressões equivocadas. Na minha perspectiva, capacitismo se resume a comportamentos, né? ao que a gente faz no dia a dia, e isso inclui também nossas falas, nossas ideias, nossas trocas, como a gente trata as pessoas, e principalmente um capacitismo, na minha perspectiva, significa uma cultura, né? Uma cultura equivocada e que a gente precisa derrubar para que a gente possa incluir, né, não apenas as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que têm alguma diferença. Então, acho que capacitismo é uma coisa tão ampla, né, que não vai caber num podcast, mas a gente vai tentar aqui falar alguma coisa e, se puder, né, transmitir aí uma mensagem legal pro pessoal. E aí, a gente fala muito de conhecimento, né, de passar informação, porque tem muita gente que desconhece, que ignora. E a gente usa o termo ignorante da pior maneira possível. Sim. Como se ignorante fosse tapado e tal. E não é, né? Como é esse conhecimento? O que as pessoas procuram? O que tu dizes quando te passam perguntas? Eu acho que assim, o mais importante de tudo, na perspectiva do que a gente tem trabalhado, é que as pessoas busquem informações, procurem buscar informações, né? Porque hoje em dia nós temos muitos canais de comunicação e, inclusive, eu aproveito para parabenizar essa iniciativa da Fundação Paraense de Futebol, porque vocês são formadores de opinião, então que bom que vocês estão interessados em passar informações de qualidade para as pessoas. Então, acho que isso é um ponto muito importante, porque existem muitos mitos e o capacitismo é exatamente isso, é a gente trazer essas falas erradas, essas falas equivocadas, ter esses comportamentos de medo, de afastamento, né, de não sei como abordar. Então, eu acho que a quebra do capacitismo, ela está exatamente aí nesse ponto do, peraí, deixa eu me informar, então, sobre síndrome de Down, sobre autismo, sobre como eu posso abordar. Como eu posso abraçar, Isso é tão importante. Eu vou dar um exemplo para você. Domingo agora, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização, a gente estava na Praça da República. E as pessoas buscavam informação. Assim, a maior busca de todas, e foi o relato de toda a equipe que trabalhou, era informação. E aí a gente que vive, né, isso é o nosso dia a dia, é o nosso mundo, tá na nossa casa, tá no nosso trabalho. Parece tão pouco, a gente fala assim, nossa, a pessoa não sabe isso. Isso é um básico, a pessoa não sabe e a pessoa não sabe. Então a gente sai da bolha e enxerga a bolhona e diz assim, caramba, olha como informação não é só informação. Então acho que o começo que eu estou dizendo é isso. O começo é começar pela informação. E como que eu posso ter informação de qualidade, né? Posso logo começar falando daquilo que nos cabe nesse momento, que é Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo.
nós temos uma coordenação que foi criada em 2020 dentro da Secretaria de Saúde, e lá nós temos um site e temos também redes sociais da CEPA, que é a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, e que a gente tenta diariamente colocar informações sobre rede de atendimento, sobre características, e isso para a gente parece tão básico, mas é importante dizer aqui que lá é um canal onde você pode buscar informações de qualidade. E a gente vai dar outros canais, o próprio Parasama Inclusivo, que é a ação, que é só você seguir, tá? Parasama Inclusivo, você vai ter sobre capacitismo, sobre homofobia, sobre qualquer tipo de preconceito, sobre carisma, enfim. E se aqui a gente pega cola e diz para você. Eu tive muito isso, mas as primeiras vezes que eu botava o Antônio no meu Instagram, eu falei, pô, eu vou expor, eu não vou. Aí eu falei, cara, eu vou tratar corriqueiramente, e se eu quebrar a menor barreira de quando um amigo meu vir uma criança fundar o educar, não poder o filho do Paulo, eu já fiz você status. É isso que eu estou dando, falei que Olha, Paulo, a gente tem uma coisa muito em comum. A gente tem um filho com deficiência, isso é um laço. E a gente tem as mesmas angústias, provavelmente. E uma das angústias é essa. Eu também sempre pensei, eu vou expor meu filho. Quando ele crescer, ele vai gostar de eu estar expondo a deficiência dele ou ele vai ficar com raiva de mim? Isso é uma coisa que me vem muito à mente. Mas aí eu pensei assim, eu acho que me cabe, quando eu pensar em expor, expor para empoderá-lo. E expor para dizer, meu filho, é o seguinte, você não tem que estar escondido, você não tem que estar se escondendo. Então, a gente está expondo porque isso não é nada errado, não tem nada demais ser autista. Expondo, né? Exatamente. Não é uma exposição, é uma vida. Exatamente. Por que os meus outros filhos eu posso postar com eles legal e ele não? E por que dos outros filhos a gente tem que falar das dificuldades dos nossos filhos? Eu tenho um filho que tem ansiedade, eu tenho um filho que tem TDAH, eu tenho um filho que tem autismo. Então, por que eu tenho que esconder tudo isso e expor na rede social só a família perfeita do comercial de margarina, entendeu? Então, assim, isso é algo que é difícil pra gente, né? Pelo menos pra mim. Mas é muito necessário, porque essa é a vida real e as pessoas vão se identificar com a gente. E é isso que falta, e eu posso falar por mim, eu tenho muito medo de me expor mais. A minha equipe que trabalha comigo, que inclusive está me assistindo aqui, sabe disso, e eles falam assim, poxa, isso tinha que aparecer, isso é tão real, isso é tão vida real que você tinha que expor mais. Então é uma coisa que eu também e que muitas pessoas olhando para isso vão dizer, nossa, eu não estou sozinho. Sabe, tem outras pessoas que estão passando por esse perrengue. Eu vou falar aqui de onde a gente está. Sim. É óbvio que a gente está no Estado Olímpico, né? Pertinho da inauguração oficial, né? A gente está aqui no Espaço Terra. A gente estava conversando sobre a minha impressão é que, como ele falou da síndrome de Down, que visualmente toca, e o Antônio tem 12 anos, e parece que nesses 10 anos, o avanço de diagnóstico de tudo, me parece que evoluiu absurdamente, o que é muito bom. A minha impressão está correta, e isso afeta o número, então você consegue... Queria que falasse um pouquinho. Sim, é importante a gente dizer o seguinte, não é uma epidemia, né? Não é uma epidemia de síndrome de Down ou de pessoas com autismo, não é isso. O que está acontecendo é que as informações estão aumentando, os profissionais estão se capacitando mais sobre os assuntos e os diagnósticos estão aumentando. Em relação à síndrome de Down, eles estão ganhando mais espaço e é por isso que eles estão aparecendo mais. Então, não é que tem mais pessoas
com síndrome de Down, tem mais pessoas com autismo. É que eles estão sendo mais reconhecidos. E isso é bom. Exatamente. Inclusive, no finalzinho de março, nós tivemos uma nova pesquisa do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, de diagnóstico, que é o que traz os dados para o mundo, né? Porque a gente não tem um número, uma base de dados no Brasil. Na verdade, o estado do Pará tem uma base de dados sobre o autismo, porque foi a primeira no Brasil que criou, mas não existe ainda esse número no Brasil. Então, a gente sempre trabalha com esses dados do CDC, que diz que 1 a cada 36 pessoas até 8 anos de idade está dentro do espectro autista. Quer dizer, quando a gente faz uma replicação para o Brasil, a gente está falando aí mais ou menos do número de 6 milhões de pessoas. E são pessoas que não têm nenhuma aparência física de nenhuma condição. Então, por isso que a gente fala que o autismo ele é uma deficiência invisível. Porque quando você olha uma pessoa com síndrome de Down, ele tem algumas características que visualmente você identifica. E a pessoa com autismo, não. Então, isso piora muito a condição de garantir o direito, de garantir as prioridades, de garantir o acesso, né? E até daí dá o diagnóstico correto da percepção de quem a gente vai falar de um caso recente, que você falou, que seu acho falou muito parente. Mas isso... Sim, porque muitas condições, muitas características são mascaradas, né? É importante que se diga que essas características da pessoa com autismo aparecem sim na primeira infância, mas a percepção de um profissional qualificado, capacitado, de uma família com informação, lembra que a gente falou no início, faz toda a diferença para que a gente tenha aí um diagnóstico precoce. Isso é o pediatra mesmo? O pediatra, um clínico geral, um psiquiatra, um neurologista, ou seja, um professor em sala de aula. Não necessariamente... Pessoas que estão... Ou seja, a responsabilidade por ter informações é uma responsabilidade muito compartilhada. E a gente está falando também nesse assunto de inclusão, né? Sim. Até por você, Hoje, esse número gigantesco aí faz com que a gente precise fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é levar informação de qualidade para as pessoas. Aonde a gente está, explica aqui para todo mundo que vai conhecer, que já veio ao Novo Mangueirão nos eventos testes, mas que a partir do dia 9, você deu com muitas vitórias dos times. Porque vai ter você com isso, entendeu? Passou lá. O que é, como foi pensado, para quem, para todo mundo. A gente precisa voltar um passinho atrás e dizer que a política pública para as pessoas com deficiência, e não só autismo, ela é intersetorial. E o que quer dizer essa palavra? A política pública, ela não é só na área da saúde, ela não é só na área da educação, ela não é só na área da assistência social, ela é também na cultura, ela é também no esporte. Então, você proporcionar acesso a tudo, né? E a eventos como o esporte, isso é política pública. Quando o Novo Mangueirão foi pensado, no estágio desse nível, né, de nível internacional, nós pensamos, mas e o espaço das pessoas com deficiência? Eles vão estar confortáveis para ir a esse estádio? Isso, querer estar confortável para assistir os jogos? Foi aí que veio a ideia de ter espaços onde eles tenham esse conforto sensorial. Por quê? Porque os estádios normalmente são locais onde se tem muitos estímulos. Iluminação, muita gente, barulho, vibração, enfim, uma série de coisas, de uma série de questões que podem causar desconforto a algumas pessoas com deficiência. Então, nós pensamos em espaços como esse, que são 2, inclusive, que tem uma série de tecnologias que possam trazer esse conforto sensorial. A exemplo, a acústica do espaço, né, já é diferente. Aqui você consegue
ter um silêncio maior para assistir os jogos. Nós temos equipamentos como abafadores, porque mesmo assim eles podem precisar dos abafadores, e a gente estava conversando que nossos filhos precisam. Na questão da iluminação, nós temos um dimmer que vai ou aumentar ou diminuir a iluminação, que vai fazer esse contraste aí do que vai estar acontecendo do lado de fora. Nós vamos ter recursos como puffs, elásticos, isso tudo, para quem é profissional da área, entende que traz um conforto sensorial. Além de ter aqui presente pessoas que tenham expertise, capacidade técnica para conduzir, para acolher e receber as pessoas com deficiência. Inclusive, isso é bom para os responsáveis, para o pai, mas para os irmãos, Deus, Acompanhante. Aconteceu uma situação que a gente estava colocando, esse falar esse é mais comum do que parece. Semana passada, um jogador da seleção da Irlanda, do time irlandês, o James McLean, Até o nome já é difícil. foi diagnosticado com autista. Então não é tão incomum ou raro. Eu queria que tu falasse, porque eu fiquei assim, caramba, que legal. É legal porque, ajuda. Não, é legal porque estão se autodescobrindo, tarde, mas estão, né? Assim, o que é importante dizer... Atleta profissional, tá? Joga profissional. Ou seja, ele tá fazendo a carreira dele. E o que eu estava te falando, que isso é muito comum, por quê? Porque hoje nós temos uma imensa gama de pessoas, de pais que, ao buscarem ajuda, né, suporte para os seus filhos, estão se autodescobrindo também, estão sendo laudados junto com os filhos, recebem os laudos juntos. Então, isso não é uma coisa muito pontual, isso é uma coisa que tem sido comum. Inclusive, é importante dizer que na base de dados que o Estado do Pará criou, nós não esperávamos uma quantidade gigantesca de jovens e adultos. Então, a gente tem que parar de falar, e aí vem mais uma, já que a gente está falando aí de capacitismo, de crianças, né, de anjinhos, que são... as pessoas com autismo são pessoas com autismo, né, e que a política pública deve ser para todos eles, e eles erram, eles acertam, né, eles têm muita esperteza, manipulação até, então assim, porque aí isso cai um pouquinho essa coisa do anjinhos, ingênuos, porque isso é ruim, porque além disso infantilizar as pessoas, isso limita. Não, eles têm dificuldades, obviamente, mas como o próprio jogador, eles têm toda a condição de ser o que quiserem ser. Em outra, a gente tem por exemplo, uma pessoa, se eu fizer comparação de esdrúxula, eu nunca vi ninguém dizendo que a pessoa que é perfeita, ela nem faz uso de remédio, eu não estou comparando, estou dizendo assim. Porque essa é uma condição de saúde que os profissionais têm mais capacitação, essa é uma condição de saúde que a sociedade falou mais, conheceu mais, se inteirou mais, e é uma condição de saúde mais normalizada, digamos assim, né? E então a gente precisa trazer isso para a condição das pessoas com deficiência. Ok, pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down têm muitas dificuldades, mas também têm muitas habilidades, elas precisam ser trabalhadas, enfrentadas e precisam ser estimuladas e toda a sociedade precisa se responsabilizar. E não tem nada especial, a gente só quer que vocês que estão assistindo a gente facilitem a nossa vida, incluam os nossos filhos e conversem com os filhos de vocês para que os nossos filhos não fiquem sozinhos na escola, isolados, lanchando dentro da sala, entendeu? Então isso é muito importante da gente falar, porque nos tira do pedestal de podermos suportar tudo. A gente não suporta, a gente fica pé da vida. Às vezes dá vontade de chegar no colégio e falar: ei, galera, qual é de vocês aí? Vocês estão achando que vocês são melhores que o nosso filho, mas aí a gente não pode fazer isso. Eu acho que é isso. Estou mostrando, Pedro, situações específicas, porque você quer que aquilo dê informação e tal. Paulo, eu vou te dar uma informação assim, muito pessoal, que mostra que
para mim foi um pouco de alento de que estamos no caminho certo, eu acho que você também. O meu filho tem 8 anos, ele foi apresentar um trabalho na escola. E aí ele foi falar sobre navios e dinossauros, que são... ele gosta disso, né? Ele quer ser paleontólogo. Tá. Aí ele, na hora do trabalho, ele falou assim: oi, gente, pessoal, eu sou o Pedro e eu vou falar aqui, eu sou autista e eu vou falar aqui pra vocês sobre os dinossauros. Então, tipo assim, aí a sala de aula, ele é autista. Mas pra ele, Isso é legal. ele é empoderado no que ele é, entendeu? Então é por isso que eu digo... Não, isso pra ele não é algo ruim. Ele só tá dizendo, eu sou autista, então eu tenho algumas dificuldades. Vocês aí que não são nada, provavelmente têm outras e quem sabe até piores do que a minha. Em alguma delas eu sou bom pra caramba. Exatamente. Então, entende a coisa do expor para que eles também se empoderem. Muito de vocês, né? Eu imagino. Exatamente. Mas isso é importante falar para quem está nos assistindo. E eu quero abrir aqui também esse espaço para agradecer de novo, porque o público de vocês ainda é um público muito masculino, tá? Ainda é, do futebol, quero dizer. E nós temos um dado muito triste que mostra que, eu estava lendo sobre isso, 70% das famílias de pessoas com deficiência, o pai abandona a família. O pai não suporta, né? Ele não aguenta criar um filho com deficiência. Isso é um dado alarmante. Pra caramba. Então, o público de vocês, isso que vocês estão falando hoje, fazendo hoje, é uma prestação de serviço para que o público de vocês aprenda sobre isso e se responsabilize por esses filhos também. Eu sei que tiveram algumas situações onde o esporte veio para cima, inclusive uma plataforma que a gente está no estádio e está falando, para mim, o esporte mais apaixonante. E ela se vai te no bom sentido. E se essa plataforma não servir para isso, É isso, nós somos da Secretaria de Saúde e esporte é saúde, né? Então, nós temos uma equipe que é uma equipe muito sensível, muito qualificada e também temos profissionais apaixonados pelo esporte nessa equipe. que eu acho isso fundamental. Exatamente. Então, uma das profissionais, que é a nossa terapeuta ocupacional, Paloma Mendes, ela sugeriu que a gente começasse uma campanha, e isso começou desde o ano passado, no Campeonato Paraense, uma campanha que se chamava Meu Mundo Inclui o Seu. Então, os jogadores entraram com uma faixa, isso já foi uma prévia, assim, do nosso trabalho. Mas o mais legal pra gente foi no ano passado, que foi no ano de Copa do Mundo, que ela sugeriu que a gente fizesse uma Copa adaptada, porque nós estávamos vivendo um momento de Copa do Mundo e que era muito importante que eles se sentissem parte disso também. Então, nós fizemos um torneio com um troféu. Nossa, fizemos um convite à seleção, os times azul com o time verde, com o juiz e a Fundação Paraense de Futebol nos apoiou nesse momento com a equipe deles. Então, assim, já foi também mais um momento de inserção, né, deles nesse mundo do esporte. E aí nós ficamos surpresos do quanto que nós tivemos de cadastro de pessoas com autismo apaixonadas pelo futebol, né? E agora vamos culminar aqui também, mas não vamos parar aqui, mas esse momento aqui, esses espaços aqui nesse estádio, para nós também é uma vitória muito grande. E para nós também, eu não sei se foi o Paulo que me passou, e aí eu fui buscar. O Mangueirão seria um dos poucos ou o único, aí eu li que a Arena do Galo vai ter também. Nós temos no estádio do Coritiba, que é um time, uma sala, né? Que é uma sala. Abraço, Ricardo Honório. Agora, esse estádio é o primeiro estádio estadual do Brasil. Porque o do Galo vai ser privado também. Exatamente. Não público, esse é o primeiro, com 2 salas ainda, então a gente tem muito orgulho disso. E eu queria, ela falou do negócio, um mês atrás, em março, viralizou o vídeo de um garoto torcedor remista
que foi pela primeira vez no estádio, tu viste, né? Sim. E depois o Remo o abraçou. Mano, eu sou um alucinado por futebol e tal. Eu parecia uma criança emocionada e era um choro de emoção. Então, assim, a gente está terminando esse primeiro. Acho que vou ter mais, porque tem muita coisa para a gente conversar. E, primeiro, obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu de verdade, eu gostei muito do que a gente Também, conversou. tá. Eu acho que a gente foi didático, mas Ao mesmo tempo, era uma conversa. Eu queria que você deixasse aí. os pneus deixam lá no esquerdo, depois eu te preocupo por falo. Olha, então já que tu és uma pessoa chorona, se prepara para o dia 9 de abril. Porque eles vão estar aqui, os apaixonados, né? E eles vão entrar em campo com os jogadores e vão ocupar mesmo os espaços aqui desse novo Mangueirão. E para que tenham acesso, é importante dizer, porque tem muita gente já perguntando na rede social. Esse espaço ele vai ser de nível e demanda. Óbvio que nós temos uma capacidade máxima, né? Até para que a gente não gere desconforto, já que é uma sala de conforto. Então, ele vai ser um espaço administrado pela Secretaria de Saúde do Estado, e porque nós precisamos de profissionais de saúde aqui dentro, e ele vai ser de livre demanda, ou seja, a partir do momento que nós chegarmos à capacidade máxima das 2 salas, aí a gente não consegue mais atender, até obviamente que vá abrir novas vagas aqui dentro. Houve uma necessidade de alguma situação. Mas não tem ingresso específico para essa sala, algum cadastro específico, nada disso. Bem, obrigado. Você que está assistindo, gostou? Pô, dá o like, se inscreve no canal. Eu vou fazer um grande jabá também, vai na Nós Feroz, que também tem papos maravilhosos. Mas aqui, primeiro eu vou agradecer o Paulo que está aqui por trás das câmeras, sabe que quando a gente falou do podcast, falei, esse eu quero, tá? Porque isso é muito caro para mim. Eu quero aprender, eu quero trocar ideia, eu quero ser o cara que está vendo a gente. E valeu, foi maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, like, compartilha, se inscreve no canal da FPF TV, segue Anotando Inclusivo nas redes sociais. A CEPA, a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, e também vou dar aqui o meu Instagram pessoal, é nai_barbalho. E vai lá, é Nós Feroz. A gente tem um canal no YouTube que fala de futebol e tal, com essa pegada, né? Para mim, o futebol bem utilizado muda o mundo para melhor. E a prova a gente está vendendo aqui, e se Deus quiser, e vai viver durante muito tempo. Valeu, galera. FPS Cast, Nai mais uma vez. Todo mundo que está aqui atrás. Obrigada. É nóis. Obrigada, Paulo. Foi maravilhoso. Que bom, eu adorei também.